você é gestor, você é o técnico responsável pela obra. Vamos começar aqui essa nossa conexão. E o tema da nossa live de hoje é como vencer e acelerar a etapa preparatória da obra do novo PAC Saúde. E eu já deixo essa pergunta para você. O que está faltando aí na sua região para a gente poder vencer essa etapa? Para a gente poder acelerar? Coloque aqui a sua dúvida, o seu questionamento, porque nós vamos tirar todas as dúvidas aqui nessa live de hoje. E conosco, eu quero apresentar à mesa os gestores do Ministério da Saúde. Está conosco aqui o diretor de programa do Ministério da Saúde, Henrique Chaves, o assessor executivo da Secretaria de Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Silva, a colaboradora do Fundo Nacional de Saúde, Janaína Mesquita, Mirela Pessati, que é arquiteta do Ministério da Saúde, e Ian Jacques, consultor técnico do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Sejam todos muito bem-vindos. Todos esses gestores estão aqui para te prestar informações e tirar todas as suas dúvidas. Então, só gostaria de pedir mais uma vez, coloque a sua dúvida aí no chat, fale de onde você é. Esse é o momento da gente acelerar e vencer essa etapa preparatória aí na sua região. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o diretor de programa do Ministério da Saúde, Henrique Chaves, para que ele dê as considerações iniciais. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigado pela abertura. Bom dia a todos do nosso Brasil. O objetivo dessa live é explicar como é que funciona a fase de ação preparatória, o que é a fase de ação preparatória e que ferramentas, né, o Ministério da Saúde está disponibilizando para ajudar os entes, os municípios, especialmente os municípios que têm mais dificuldades na ponta, não têm a equipe mais estruturada, a gente sabe como é a realidade do nosso Brasil, a superar essa ação preparatória, né? Então, antes de mais nada, o que é a ação preparatória? Ela é a fase, né, da transferência fundo a fundo que antecede o recebimento dos recursos. Como, não sei se todos sabem, mas os recursos para obras do Ministério da Saúde na modalidade fundo a fundo, eles só são transferidos aos municípios em parcela única depois de superada essa etapa que chamamos de ação preparatória. Então, é muito importante entender como funciona essa etapa e o que os entes têm à disposição para poder acelerar essa superação e, a partir de então, receber, de fato, os recursos em parcela única. Então, a ação preparatória, o que consiste a ação preparatória? Ela nada mais é do que o planejamento, a preparação para o início das obras, né? O ente ele é obrigado a construir um projeto, ou, se usar o projeto referencial do Ministério, adaptar esse projeto de arquitetura e engenharia ao terreno que ele escolheu para receber a obra, ele prepara a licitação com todos os artefatos que a legislação de licitações exige, né? Inclui todos os documentos, processa aquilo dentro da prefeitura, obtém o parecer jurídico, publica o edital de licitação, né? Homologa o resultado da licitação, assina o contrato com a empresa vencedora e dá a ordem de início de serviço, né? Diz a empresa, inicia a obra e, além disso, também há alguns outros critérios que a gente exige aqui. Tudo isso é incluído no SISMOB, que é o nosso sistema de monitoramento de obras, que será objeto dessa live, e a análise é feita aqui pela área técnica do Ministério. Se tudo tiver de acordo, aprova-se o pagamento e o recurso vai inteiro, de uma vez só, em parcela única, para o ente ter condições, né, de ir fazendo os pagamentos e executar a obra. Então, essa é a ação preparatória. A gente tem aqui um slide que resume alguns dos principais itens dessa etapa, né? Eu esqueci de falar de um muito importante, inclusive, a aprovação do projeto na vigilância sanitária local. É obrigação do ente submeter o projeto
à vigilância sanitária. Nem sempre o município tem uma, às vezes tem que submeter à vigilância estadual, mas é uma etapa importante que, inclusive, antecede a licitação. Tem a ordem de serviço, que eu mencionei, ele tem que colocar no Sismob também outras informações sobre a execução, responsáveis técnicos. Depois que a obra estiver prestes a iniciar, ele precisa colocar a placa da obra com o logo do novo PAC, o logo da prefeitura e etc. E também precisa apresentar documento de posse do terreno, né? Aqui tem uma novidade no documento de posse do terreno que a gente está estudando aqui internamente no Ministério, o que a gente pode fazer para ajudar a facilitar essa parte, mas isso ainda é notícia que virá. Mas são esses os principais documentos da ação preparatória que o ente tem que colocar tudo no Sismob. E aí, por que a gente está fazendo essa live em especial sobre esse tema? O Ministério da Saúde ele está dentro do novo PAC, e o novo PAC ele é coordenado pela Casa Civil, né, da Presidência da República. E há uma determinação de acelerar as obras. A gente tem essa fase de ação preparatória que, pelas normas do Ministério, duram 270 dias. Então, o ente tem 270 dias para fazer tudo isso que eu acabei de falar. Existe a previsão normativa de prorrogação desse prazo por até 270 dias. Mas esse é um ato que o Ministério pode ou não conceder. É um ato que a gente chama um ato discricionário do Ministério. Então, embora sempre fosse comum a gente prorrogar por esse prazo, a medida, é lógico que a gente está vinculado ao pedido que o ente faz, houve uma determinação e uma decisão de que aqueles entes que estiverem com prazo de ação preparatória de 270 dias vencendo, eles vão poder prorrogar, desde que cumpridos os requisitos da norma, tem que justificar, apresentar um cronograma, a gente pode tratar disso mais adiante. Ele só vai poder prorrogar esse prazo de superação da ação preparatória até o dia 15 de abril. Então, a gente está fazendo essa live justamente para explicar como fazer, como acelerar a superação dessa ação preparatória e não perder a obra, não perder o recurso que está garantido, tem orçamento, tudo certinho, mas o ente precisa cumprir a sua parte. Então, quem tem até 15 de abril prazos vencendo, vai poder pedir prorrogação, cumpridos os requisitos, e ter até o dia 15 de abril a prorrogação. Tem algumas poucas obras do PAC que ainda não terão vencimento de prazo de ação preparatória até o dia 15 de abril, que elas foram homologadas no fim do ano passado. Então, essas têm os 270 dias iniciais, nem venceu essa primeira etapa dos 270 dias. Então, é importante que os entes que estão, especialmente aqueles gestores que estão chegando agora, né, uma nova gestão, ter atenção para acelerar esses trâmites todos e conseguir, de fato, cumprir esse novo prazo do governo federal, no caso aqui da modalidade fundo a fundo. Nós não estamos tratando nessa live das obras do PAC que são feitas por meio de contrato de repasse, termo de compromisso com a Caixa Econômica Federal, que, no caso da saúde, são as obras de policlínicas e maternidades. Indo adiante, a gente sabe, enquanto Ministério da Saúde, que o nosso país é muito heterogêneo, há muitos entes vulneráveis com dificuldade de gestão, e a gente mapeou as principais dificuldades para superar essa ação preparatória, né? E todas essas obras fundo a fundo, elas dependem exatamente dos municípios e estados, não é o Ministério da Saúde que executa a obra. Então, é importante a gente prestar esse apoio a vocês. Estamos aqui para justamente fazer isso. E as dificuldades principais, quais são? A dificuldade de elaboração de bons projetos, demora na obtenção de licenças e autorizações, como, por exemplo, das vigilâncias sanitárias, dificuldade de instruir o processo licitatório. A gente sabe que a nossa lei exige uma série de documentos e trâmites internos para que a licitação ocorra regularmente, que não haja judicialização, etc. E agora, em 2025, a gente tem uma dificuldade adicional, que é a troca de gestão, né?
Então, eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, nosso assessor aqui na Secretaria Executiva, para ele explicar o que nós, enquanto Ministério da Saúde, estamos disponibilizando para os entes para poder, de fato, acelerar na ponta a superação dessa etapa de ação preparatória. Felipe. Bom dia, colegas, bom dia, gestores, gestoras. Começar parabenizando, a gente sabe que é um ano de novel, né, inaugural da Prefeitura, vocês estão começando uma nova gestão, parabéns por isso. E a gente, enquanto Ministério e Secretaria Executiva, estamos aqui para poder prestar todo o auxílio que vocês necessitam para superar essa parte da ação preparatória, mas também para poder construir a obra e habilitá-la, né? Bom, como o nosso diretor falou, o Ministério, vendo essa dificuldade dos entes em vencer essas etapas, tem desenvolvido 4 estratégias, né? A primeira, né, que é os projetos referenciais. Isso é uma questão importante, Mirela, que a gente sabe que o SUS é um sistema tripartite, né? E essa questão dos projetos não necessariamente é a responsabilidade do Ministério da Saúde, mas a gente entende a importância de estar desenvolvendo isso e apresentando isso para os municípios. Mas o município não é obrigado a aderir ao projeto. Ele pode fazer o projeto dele da melhor forma possível, que atende às suas necessidades, mas eu recomendo fortemente a utilizar os nossos projetos. Ele está bem de acordo com, né, o financiamento que está disponível. Tem uma questão também que a gente vai falar, né, que é o terceiro passo aqui, que é a questão do fast track nas vigilâncias sanitárias. Isso é uma coisa que nós vamos aprofundar um pouco daqui a mais tarde. Então, já tem uma aprovação do CONAS, do CONASEMES, da Anvisa, com relação às suas instalações sanitárias. Então, esse projeto já vem com isso. E a gente disponibilizou artefatos jurídicos, né, que a gente está chamando de kit licitação. Para quê? Porque a gente sabe que muitos municípios, também, Mirela, Ian, eles não têm uma estrutura jurídica robusta que consiga licitar no prazo que eles têm, né? Eles tiveram 270 dias, alguns municípios a gente tem relato que não movimentou, e tem municípios, eu até vou falar aqui de primeira mão, que vai inaugurar a primeira UBS do novo PAC em março agora, no estado do Amazonas, no município de Nova Olinda do Norte. Isso alegrou bastante a gente. Então, vendo toda essa disposição, isso a gente está disponibilizando a oferta do kit de licitação. E caso o município não queira, né, utilizar o nosso projeto referencial no que tange a UBS e a outras modalidades, nós disponibilizamos o programa mínimo de necessidades, que é o quê? O que tem que constar no projeto do municipal para que ele seja habilitado enquanto a unidade de saúde desejada. Tá bom? Bom, vamos passar aqui mais um pouquinho. Mirela, está contigo aí. Bom dia a todas e todos. Bom dia, colegas. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? E é sempre um imenso prazer poder falar, né? Trazer um pouco disso que nós temos exaustivamente produzido aqui no Ministério da Saúde, né? Eu vou começar retomando um pouco o que o Felipe trouxe, né, que o Ministério da Saúde elaborou, né, e tem elaborado projetos referenciais para os diferentes componentes da rede de atenção à saúde, e nós chamamos de projetos referenciais justamente porque eles não são um padrão obrigatório a serem seguidos, mas são projetos que foram desenvolvidos, alinhados em consonância com as diretrizes das atuais políticas públicas de saúde. Então, é importante ter esse entendimento, né, e essa compreensão de que um projeto de uma unidade básica de saúde, de um centro de parto normal, de uma central de regulação, ele vai muito além do que o que só está posto naquela estrutura física. Ele expressa um modelo de atenção, um modo de se fazer gestão. Então, os projetos da UBS, por exemplo, ele traz as diretrizes e os conceitos da Política Nacional de atenção primária, de atenção básica.
quando vocês têm oportunidade de visualizar, né, esse componente, então vocês conseguem visualizar os núcleos assistenciais, que são núcleos assistenciais que vão favorecer o cuidado na atenção primária. Na sua relação, por exemplo, com a atenção especializada, quando nós trabalhamos com um certo grau de incorporação tecnológica nesse componente da atenção primária, como é o caso da telesaúde. Então, ele já vem com esse componente pensado na parte da estrutura para se viabilizar essa integração. Então, tem todo um contexto e diretrizes que nortearam e norteiam o desenvolvimento desses projetos. Então, eles não são obrigatórios, eles são referenciais, mas nós recomendamos, né, Felipe, fortemente, né, que sejam utilizados, né, até porque tem todo um contexto de elaboração de uma grande equipe, não só de projetistas, arquitetos, engenheiros clínicos, sanitaristas, os técnicos das áreas técnicas, das diferentes áreas técnicas do Ministério, pensando e produzindo conjuntamente para que esses projetos saiam o mais alinhado possível com as diretrizes da política pública. E, obviamente, sempre pensando no cuidado, no atendimento em tempo oportuno, na resolução, na humanização, na sustentabilidade, que ela não é só ambiental, socioambiental, mas também econômica. Então, a partir do momento que se tem um componente na rede, esse componente ele tem que ser financiável e sustentável, nesse ponto de vista. Então, todo esse processo ele tem um pano de fundo que o sustenta, né? Quando vocês olham o projeto arquitetônico, ele vem de todo um conceito de diretrizes alinhados com as atuais políticas, para que o SUS, de fato, né, seja viabilizado aí nos territórios. Então, eu acho que eu vou falar um pouco mais, Felipe, e retomar um pouquinho o que você disse da ação preparatória, porque sempre tem algumas dúvidas que nos chegam, né, e que é importante a gente esclarecer. O Ministério da Saúde tem uma equipe técnica, hoje, que desenvolve, dedicada ao desenvolvimento desses projetos de arquitetura, engenharia, de descrição desses equipamentos imobiliários que vão compor esses projetos. Esses profissionais, eles obrigatoriamente recolhem, né, agora eu vou falar tecnicamente para os arquitetos e engenheiros dos municípios, anotações de responsabilidade técnica, que é ART e RRT. E isso tem sido uma dúvida recorrente, né? O Ministério da Saúde vai disponibilizar a ART e a RRT desses técnicos para nós inserirmos no processo? Bom, como são projetos referenciados, os municípios obrigatoriamente precisarão fazer a implantação desses edifícios nas suas localidades e a adaptação à realidade local. A partir do momento, né, que mesmo não tendo que fazer nenhum ajuste no projeto, a responsabilidade por aquela implantação é do técnico, do arquiteto ou engenheiro responsável no município. Então, obrigatoriamente, o arquiteto ou engenheiro do município ele deve recolher a sua ART ou sua RRT para compor, né, e para superar essa etapa de licitação. O Ministério da Saúde disponibiliza um termo de cessão. E nesse termo de cessão consta a ART, o número da RT e RRT dos técnicos responsáveis pela elaboração desse projeto referenciado. Mas isso não deixa de ter a obrigatoriedade de que no município isso seja providenciado, né? Então, é importante ter essa clareza, que tem que ter um técnico responsável pelo projeto no município. Esses projetos, eles obrigatoriamente passarão pela análise
da vigilância sanitária local. Daí é outro ponto da etapa de superação importante a ser tratado, porque as vigilâncias são autônomas. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, né, tem a autonomia na sua gestão local. Claro que em alguns municípios acabam submetendo seus projetos ao Estado, mas a grande maioria é de âmbito local. E, preservando essa autonomia, nós não podemos ter uma aprovação centralizada. Então, o que nós fizemos para ajudá-los a agilizar esse processo? Todo um processo em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, para fazer o que nós chamamos de validação, de homologação desses projetos junto à Anvisa. Então, foi feita a análise, pensado conjuntamente, os ajustes necessários também foram executados para que os projetos atendam às normas técnicas vigentes. Então, nós tivemos também esse olhar especializado da Anvisa e, inclusive, com um termo, né, emitido de homologação desses projetos. Porque, a partir do momento que a gente tem um olhar especializado, isso ajuda a vigilância local, inclusive, a ter, né, uma certa clareza do atendimento às normas técnicas e uma segurança para uma análise mais ágil, né? Então, é isso que nós pretendemos induzir em se tendo essa parceria com a Anvisa para a homologação desses projetos. Então, não exime, né, o parecer lá, a anuência, a aprovação, o deferimento do LTA. Às vezes tem nomenclaturas diferentes a depender das condições, né, da vigilância local, mas os projetos de unidade básica, por exemplo, eles já estão todos com essa homologação da Anvisa. E assim estamos fazendo para os demais projetos. E foi feito, né, toda uma tratativa com CONAS e CONASEMS, inclusive para que essa notícia, né, e essa ação chegue até vocês como mais uma ação do Ministério da Saúde. Então, para além de disponibilizar os projetos arquitetônicos complementares, as planilhas orçamentárias que subsidiam, né, os processos de contratação de vocês, e agora com novidades, né, da regionalização, inclusive, ou seja, a partir do momento que nós vamos recebendo também dúvidas e necessidades que vêm dos territórios, nós também vamos aprimorando as nossas ofertas, né, na medida que é possível. Acho que, assim, basicamente, né, em relação aos projetos, é importante, né, frisarmos o alinhamento desses projetos à política pública, né, e cada um deles as políticas e programas que os norteiam e as suas diretrizes, e o atendimento às normas técnicas, né, com esse processo de homologação com a Anvisa. E alguns conceitos, né, que não abrimos mão nesses projetos e que trouxemos, que foi trabalhar no máximo possível as melhores condições de sustentabilidade. E daí, né, quando a gente fala em sustentabilidade, em conforto ambiental, a primeira ação, a primeira estratégia que temos que ter é ventilação e iluminação natural na maioria dos ambientes possíveis, em especial onde tem pessoas, né? E por que eu digo possíveis? Porque num projeto especializado, por exemplo, da policlínica ou da maternidade, que eu tenho um centro cirúrgico, eu não posso ter iluminação e ventilação natural. Então, eu tenho que ter a climatização, renovação do ar, o tratamento, a filtragem adequada à 7256, que é a normativa, né? Mas eu tenho outros espaços que eu posso trazer de uma forma bem adequada e favorável iluminação e ventilação. Uso e reuso de água, a estrutura física de cobertura pensada já para
dar condições de instalação de placas fotovoltaicas para um sistema de energia renovável. Então, tudo isso foi pensado para a gente atender, né, os conceitos de sustentabilidade e caminhar no sentido do cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são os ODS, né? Então, a partir do momento que trabalhamos com projetos referenciados, caminhamos no sentido do cumprimento dos ODS, não só na questão climática ambiental, mas também avançar em outros componentes. Então, quando a gente fala, né, erradicação da pobreza, geração de renda, a partir do momento que a gente tem um equipamento de saúde, a gente sabe que vai haver um desenvolvimento nesse entorno. Então, a gente induz, inclusive, a qualificação desse território, que vai de encontro, né, a outro objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, pensar o projeto referenciado ele foi muito além do que pensar unicamente a estrutura física. Tá bom? Eu vou passar agora para o Felipe. Obrigada. Mirela, muito obrigado e desde já elogio, te dou os parabéns a você e toda a equipe que tem se empenhado, né? A gente sabe que é um trabalho em equipe mesmo, há muitas mãos e os projetos estão muito bonitos, brilhantes, assim, recomendo bastante a utilização deles porque já tem toda essa facilidade, né? Já está de acordo com as planilhas que estão disponíveis, já estão de acordo com o kit de licitação. Então, o município que está com dificuldade de vencer etapa preparatória, Janaína, já está tudo mastigadinho, né, para eles poderem vencer isso. Bom, estou vendo aqui que está tendo muita participação no chat. Vou pedir para vocês colocarem o nome da cidade de vocês também antes da pergunta para a gente poder localizá-los e respondê-los daqui a pouquinho. Mas continue interagindo, continue mandando suas dúvidas, tá? Vamos responder. Não sei se nós vamos conseguir responder todas, mas a gente tem um FAQ, que sempre que as perguntas, após a live, a gente recolhe essas perguntas, né, discutimos com nossas áreas técnicas, elaboramos as respostas e colocamos no nosso site. Então, recomendo depois vocês olharem lá. E acho que a Mirela falou bastante de alguns aspectos que importantes da nossa live. E eu vou trazer aqui para vocês uma questão que apareceu aqui na pergunta também, como acessar, né? Então, vejam bem, no site do Ministério da Saúde, vocês podem vir aqui, Ministério da Saúde, né? www.gov.br/saúde, é o nosso site do Ministério. Vai ter aqui embaixo um botão do novo PAC Saúde, tá vendo? Vocês clicam nesse botão. Inclusive, a gente vai aproveitar, colegas, fazer um grande agradecimento aqui à equipe do site, do Ministério, a pessoa da Ronilda, que tem nos ajudado a desenvolver. Acho que não é uma tarefa fácil cuidar disso e a gente tá muito bom, tá bonito. Então, vejam bem aí, olha, está aqui o novo site, né, do novo PAC. Vocês veem aqui tem essa parte, né, seleção, superação da etapa preparatória, tem a cada modalidade, vocês podem clicar nessas bolinhas, vocês podem clicar, né, na bolinha da unidade básica de saúde, vou mostrar aqui para vocês. Vocês clicam, vai ter as informações do que é, né, esse investimento, o que ele representa para a área, para o desenvolvimento da atenção básica. E aqui embaixo nós vamos ter o resultado, né, do PAC, os municípios que estão contemplados, mas aqui vai estar a questão do projeto de arquitetura e infraestrutura. Então, vocês clicam aqui e vai estar aqui, né, algumas orientações para a questão da placa da obra, que eu vi essa pergunta também no chat agora mais cedo. A questão importante das planilhas orçamentárias, que elas estão disponíveis, a gente colocou isso essa semana, regionalizadas, e os projetos, né, porte 1, porte 2, porte 3, porte 4 e porte 5. Beleza? Então, está aqui. Uma outra questão que acho que é importante para vocês acessarem é a questão do kit licitação. Tem aqui o botão do kit licitação e vai estar aqui, né, o manual de uso, como utilizar esse kit, com algumas orientações. O ETP, né, o manual, como é o ETP. Vou até abrir o ETP aqui para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download. Aí, ó, fizemos. E aí, olha só, vai aparecer assim para vocês. O ETP,
né, vocês preenchem com as informações que cada município tem, e essa parte vermelha é a parte que vocês têm que substituir no texto e adaptar com o perfil de cada município. Então, sugiro, está bem fácil de utilizar, né, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente. Nós estamos aqui para poder facilitar a vida de vocês e ajudar que essas obras sejam construídas e vencer esse prazo do dia 15, que eu estou visto também aqui nas perguntas, que tem sido uma angústia, mas acho que nós vamos conseguir, contem conosco. Bom, o que mais? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Opa. Então, né, como acessar o projeto referencial, tá o site. Tem aqui esse botão também no site dos projetos arquitetônicos, podem dar uma olhada lá. A questão da homologação da Anvisa, acho que isso aqui a Mirella ressaltou bastante. Vejam bem, estamos aqui na parte, né, na página principal do novo site, do novo PAC. Vocês podem acessar os projetos também aqui nesse botão Mais Informações, projetos arquitetônicos, vigilância sanitária, kit licitação e perguntas frequentes. Então, você clica na vigilância sanitária, que vai ter a orientação de como utilizar. A gente está cumprindo, salvo me engano, o artigo 7º da RDC 51, que facilita o trâmite, né, dos projetos por ter uma análise já substanciosa, né, das questões sanitárias. Então está aqui, já está disponível do porte 1 a 3, acho que em breve vai sair o 4 e o 5 dessa homologação. E nesse botão você vai acessar a nota técnica, que é essa nota técnica conjunta CONAS, CONASENS, Anvisa e Ministério da Saúde, né, recomendando esse trâmite mais sério para a análise simplificada. Uma outra questão também muito importante que eu acabei de ver aqui no site, agradecer mais uma vez a nossa querida Ascom por ter disponibilizado os canais aqui de comunicação. Pode ligar para esse número, esse é o nosso número de tirar dúvidas, e tem também o nosso WhatsApp, que acho que ainda não está aqui o número, mas a gente vai disponibilizar aí no chat para vocês também. Temos regionalizados esses grupos para poder tirar dúvida. Então, é uma interação bem massa, sabe, Janaína? A gente tem conversado com eles. O fundo também tem os grupos de WhatsApp também. Entrem lá, tiram dúvidas. A gente quer isso. Eu acho que para superar esse prazo dia 15, o mais importante é essa comunicação. Então, quanto mais, né, interação tivermos, eu acho que mais fácil e melhor vai ser para todos. Eu estou vendo que o Ravilson Medeiros está mandando algumas perguntas aqui. Ravilson, no final a gente vai responder. Acho que essa questão da RT tem aparecido constantemente para a gente. É uma pergunta importante. Obrigado pela participação. Mas manda seu município e seu estado aí para a gente te localizar, tá bom? Bom, vou passar mais algumas questões aqui. Então, projetos arquitetônicos, como acessar. Depois a gente vai disponibilizar esses slides também para vocês. Kit licitação, eu acho que o Henrique já falou um pouco sobre isso. São, né, os artefatos jurídicos, o ETP, a matriz de risco, o termo de referência, a minuta de contrato, a minuta digital e documentos acessórios, né? E aí, uma novidade aqui, nós já disponibilizamos essa semana para o Centro de Parto Normal e para o Centro de Atenção Psicossocial, né, nossos queridos CAPs. Então, a gente já tem o kit licitação para a UBS, já temos o kit licitação do CPN e do CAPS agora. Isso é uma conquista. E vamos ter das outras modalidades também. Aos poucos a gente vai soltando, vai revisando. É um trabalho que gera uma responsabilidade e a gente tem feito da melhor forma possível. Agradecer aqui também as nossas áreas técnicas que têm trabalhado incansavelmente para poder disponibilizar esses artefatos, né, ressaltando que não é uma obrigação do Ministério, né, é um sistema tripartite, mas para poder facilitar e acelerar e vocês cumprir esse prazo, nós estamos oferecendo todas essas ferramentas. Então, né, desejamos que vocês utilizem e depois nos dê o feedback também. Isso é Ravilinson, Natal, beleza, legal, estou vendo aqui também. São Gabriel da Cachoeiro, Christian Barros, sejam bem-vindos. Maria Pinheiro. Maria, de onde você é, Maria? Comenta aí, vamos lá. Bom, como acessar? Tá aí, né? A gente passou isso no site, está aqui o botão. Pode clicar lá, vai estar disponível, né? O kit licitação agora CPN e CAPS disponíveis. Fresh Tracker, acho que a Mirella já explicou bem. Vamos passando.
Bom, tem essa questão do programa de necessidade UBS, apareceu essa pergunta aqui mais cedo, e é o seguinte: o programa de necessidade é uma referência para aquele município que quer desenvolver o seu projeto próprio. Então, está disponível também para o porte 1 a 5. Então, o município que queira fazer seu próprio projeto tem que seguir esse programa para que ele possa ser habilitado no final, né, quando terminar a obra. Bom, vou passar aqui para a nossa querida Janaína, cumprimentar o Fundo Nacional, o guardião do SUS, que tem sido exemplar a dedicação do Fundo nesse trabalho, parabenizar em nome da Janaína, que está aqui representando toda a equipe do Fundo. Muito obrigado, é muito bom poder contar com vocês. Muito obrigada pelo convite, Felipe. Boa tarde a todos. Viemos falar um pouquinho sobre o SISMOB, né, que é o Sistema de Monitoramento de Obras. Deu um probleminha ali, mas já voltou. Na verdade, está surgindo muitas dúvidas com relação ao cadastro, ao acesso ao sistema, né? Com essa mudança de gestão, muitas pessoas estão com dificuldades em solicitar o acesso, autorizar esse acesso. Então, a gente vai passar aqui de maneira rápida como que eu faço para solicitar esse acesso ao sistema, tá? Então, primeiro, o que é o SISMOB? O SISMOB é um sistema de monitoramento de obras, que é um sistema informatizado desenvolvido pelo Ministério da Saúde para cadastro e análise de propostas e monitoramento das execuções das obras financiadas por meio de transferência fundo a fundo. Então, o SISMOB ele é exclusivamente para as obras na modalidade da transferência fundo a fundo. Então, todo o cadastro, a análise de documentação é feita no SISMOB. Então, vamos lá. Quem é que tem direito ao acesso ao SISMOB? São os técnicos do Ministério da Saúde, os fundos e pessoas vinculadas às secretarias de saúde responsáveis pelo cadastro e acompanhamento e execução dessas obras, os órgãos de controle e também o DENASUS. Então, temos perfis de acesso para cada componente, cada técnico de cada área, né, de cada órgão. Então, tá, como que eu faço para acessar? Primeiro, a gente precisa entrar no site, que é sismob.saude.gov.br. Quando você acessar o site, vai aparecer essa tela inicial. E aí, você vai precisar clicar em Meu Primeiro Acesso. Está vendo ali embaixo? Meu Primeiro Acesso. Aqui, ó. Então, aqui, ó, a gente consegue clicar no Meu Primeiro Acesso. Clicando no Meu Primeiro Acesso, você vai precisar informar o CPF, o nome completo e o e-mail. E enviar. Quando você enviar, você vai receber um e-mail do SISMOB, que vai receber essa frasezinha aqui, essa mensagem. E aí você vai conseguir definir a senha. Então, você vai clicar para poder colocar a senha que você deseja. Feito isso, você vai conseguir cadastrar o perfil. E aí você vai selecionar qual tipo de perfil que você é. Você é do município, você é do estado ou você é do federal, do ente federal. Então, aqui você seleciona o tipo de esfera que você é e vai selecionar qual tipo de perfil, se é gestor municipal ou se é técnico, tá? No caso, se for gestor federal, você coloca gestor federal e avança, clique em avançar. E é necessário preencher esses dados, informações, como qual o período de acesso? Vai ser o meu período de gestão? Período de 1 ano? Então, aqui você vai selecionar. Geralmente é da gestão, né, do município. E aí você vai precisar justificar, mostrar qual é o órgão, qual é o seu cargo e colocar um documento que comprove a sua vinculação com aquele órgão que você está solicitando, tá? Feito isso, você vai para o próximo passo, que é colocar o seu estado e município que você é vinculado. Feito isso, você é preciso informar as informações como o endereço funcional, telefone de contato, e-mails. Isso é muito importante, porque quando a gente precisa entrar em contato com a gestão, a gente entra através desses contatos que são colocados no sistema. Então, é bom estar sempre atualizando essas informações. Tá? Vamos para o próximo. E aí, você vai colocar quais são os programas que o seu município deseja, né? Faz acesso. Se é atenção básica, Programa Nacional de Imunização, atenção à urgência, rede cegonha, saúde mental, vigilância em saúde. Então, é necessário você colocar todos aqueles que o seu município tem obras com a gente, né? Então, assim, é muito importante isso. Por quê? Porque se você deixa de selecionar uma especialidade, não aparece para você a opção de fazer o cadastro. Então, é muito importante você estar selecionando esses tipos de programas.
Vamos para o próximo. Então, é isso. Aí a gente vai fazer a revisão de todas as informações que foram inseridas e vai aguardar a aprovação. Mas, Janaína, vocês me perguntam, quem é que vai fazer essa aprovação? É o Ministério da Saúde? Não, não é o Ministério que faz essa aprovação do acesso. E sim, como a gente fez de gestor municipal, quem vai liberar o acesso, você vai precisar entrar com a senha e o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde. Tá? Mas aí você fala, ai, Janaína, eu não tenho mais essa senha porque mudou a minha gestão e a gente não tem acesso a essa senha. O que eu faço agora? Então, a gente vai entrar lá no site do Fundo Nacional de Saúde, no portal FNS. Digita no Google? Portal fns.saude.gov.br. Ops. Portal fns.saude.gov.br. E aqui tem todas as nossas informações, painéis de informações. Nós vamos lá em sistemas e aplicativos. Em sistemas e aplicativos, a gente vai em gerenciamento de objetos e propostas. E assim que a gente for em gerenciamento de propostas, temos aqui, recuperar senhas de entidade para sistemas Sismob, eGestor e SAIPs. Então, então aqui você consegue recuperar aquela senha que é do Fundo Municipal de Saúde, para poder acessar esses sites. E aí ele vai reenviar a senha para o site cadastrado, para o e-mail cadastrado. Tendo essa senha em mãos, nós voltamos lá para o Sismob para poder fazer a autorização do acesso do nosso gestor municipal. Ô, Janaína, só para entender, a pessoa que vai poder fazer isso é que detém a conta do CNPJ do Fundo Municipal de Saúde, é isso? Isso, ele tem que deter o e-mail e a conta. Entendi. Tá? Porque, na verdade, o que acontece? Para você poder acessar o Sismob, os SAIPs e o eGestor, você só entra com o número do fundo do CNPJ do Fundo Municipal de Saúde e a senha desse CNPJ. Entendi. Tá? Então, muitos gestores saem e não deixam essa senha. Então, aqui, através do portal, você consegue recuperar a senha. Entendi. Para poder fazer a atualização desses sites. Entendi. E caso o gestor tiver dúvida, alguma coisa assim, como é que ele pode entrar em contato com o fundo? Ele pode encontrar essa coisa com a gente do Fale com o NFNS ou dos nossos telefones 0800 644 804. Beleza. Tá no portal, tá no site no também? portal. É isso que eu ia falar, tem uma colinha ali, Tem uma Janaína, colinha. no site, isso, no Fale Conosco. Isso, tem no Fala Conosco. Cadê a nossa colinha? Cadê? Então, pode entrar em contato com a gente também. A gente está passando todas as orientações. 644-8001. Legal. 0800-644-8001. Não, muito bom. Voltando aqui para a nossa apresentação, para a nossa autorização. Então, como que a gente vai fazer essa autorização, né? Do perfil de gestor. Ixi, foi lá para frente. Então, meu município foi lá, houve a mudança de gestão e eu estou fazendo uma solicitação de acesso ao Sismob para o nosso gestor municipal. Então, eu já fiz o passo a passo de como solicitar, então agora nós vamos autorizar esse acesso. Então, aqui eu vou colocar o CNPJ do Fundo Municipal e a senha que a gente recuperou lá no portal do Fundo. Então, quando você faz essa solicitação, vai receber o Fundo Estadual Municipal vai receber um alerta. E aqui você consegue ver todos os acessos que foram solicitados. Qualquer mensagem, notificação que nós fazemos através do Sismob, nós fazemos também através desse alerta aqui. Então, é muito importante os gestores, os técnicos estarem olhando e verificando os alertas que são emitidos através do sistema. Tá? E aqui a gente fala, o sistema mostra o dia que foi do alerta, qual é o motivo do alerta e qual foi o perfil que foi solicitado. Tá? Aqui teve uma solicitação de técnico ou de gestor municipal, você consegue resolver ou visualizar a solicitação. Se a gente clicar em resolver, ele vai mostrar quais são os programas que você solicitou acesso, tá? E aí você vai conseguir dar um favorável ou não favorável. Verifiquei que aquele técnico realmente é do meu município, aquele gestor é do meu município, emito favorável. Se realmente não estou de acordo com os programas que foram desejados, eu posso emitir um não favorável.
tá? E justificar aqui o porquê do não favorável e o porquê do favorável. E finalizar. Finalizando, já está autorizado aquele acesso daquele gestor ou técnico, tá? Então, aqui a gente mostrou a questão do gestor. O do técnico é os mesmos passo a passo. A única diferença é que o gestor vai entrar com o CPF próprio e a sua senha que foi definida, e aí ele vai fazer esse mesmo passo a passo para poder fazer a autorização dos seus técnicos, engenheiros, arquitetos, tá? Então, o sistema do Sismob que a gente trouxe hoje é simplesmente como solicitar e liberar o acesso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Mas, antes de acabar aqui, eu queria mostrar para vocês, no nosso portal do fundo, nós temos uma página do Sismob em que ele mostra todos os manuais, que é muito importante vocês estarem olhando e navegando. Por quê? Porque aqui tem os manuais de como monitorar cada etapa. Olha, quando a gente entra aqui em Sismobs, vou fazer de novo passo a passo desde o início. Lá em Sistemas e Aplicativos, Sismob, e aqui ele mostra qual é a trajetória, conta um pouquinho da história do Sismob, e aqui você consegue ver todas as legislações, né, de todos os componentes todos os componentes e programas daqui do Ministério vinculado ao sistema, tá? A gente tem os documentos dos projetos, mas esses projetos estão um pouco defasados, né? Temos aqui quais são os tipos de perfil, quem pode pedir, como que acessa, tudo aqui com orientação. Temos também as perguntas frequentes e respostas, que também é muito importante dar uma olhadinha. E aqui tem os manuais. Aqui a gente tem o manual do uso da placa, tem do novo PAC, tem de como solicitar o acesso, o passo a passo de como solicitar, a autorização, como cadastrar a proposta, como monitorar cada etapa. Então, eu estou com uma dúvida, como que eu faço para monitorar a minha etapa de ação preparatória? Foi o que a gente trouxe aqui. Então, aqui nós temos um manual que traz todo o passo a passo. Como inserir cada documento, quais são as informações necessárias para inserir em cada etapa. Então, aqui vai mostrando na tela. É muito bom, assim, é bem intuitivo e bem interessante mesmo estarem olhando esses manuais, tá bom? E é isso, eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito obrigada. E é com você, Felipe. Ô, Janaína, muitíssimo obrigado. A gente agradece a sua presença e participação. E quero reforçar uma questão assim, não fiquem com dúvidas, entre em contato conosco, tem os contatos aí do fundo, a Janaína passou. Vamos sim disponibilizar essas apresentações e vamos conversando, né? Vamos superar essa etapa preparatória até o dia 15, tenho certeza que vocês vão conseguir e o Ministério está aqui para ajudar nisso. Bom, chegaram algumas perguntas, vamos fazer algumas perguntas, uma sessão agora de respostas a essas perguntas. Vou começar aqui com a Cristiana Bonapaz, Christian Bonapaz, ele infelizmente não falou qual era o município, e ele está perguntando, vou fazer para você, viu, Ian, que é o seguinte: no momento de cadastro da proposta foi indicado um terreno. Como está na fase preparatória, é possível mudar de terreno? Bom, Felipe, pergunta super importante, né? Principalmente nesse momento em que muitos municípios estão assumindo, replanejando obras, equipes, né, estão sendo reconstituídas. Tem essa questão, né? O município decide por alguns motivos, né? Por exemplo, dar mais acessibilidade, né, para os seus munícipes, em que vai construir a obra em um terreno mais central. É possível fazer essa alteração, né? Um dos principais documentos que precisam ser apresentados, né, obrigatoriamente, é o comprovante de posse desse terreno, né? Um documento, né, que formalize a posse do município a respeito desse terreno. Depois disso, na própria proposta Sismob, né, fazer a alteração das informações de endereço, né, principalmente na descrição da proposta e depois, né, nos demais documentações a serem emitidas, né, e de modo que esse endereço ele fique alinhado no decorrer da proposta como um todo. Né? Principalmente nos processos de análise, o que a gente faz muito para a superação de ação preparatória é verificar, né, se toda a documentação está de acordo, tanto na ordem de serviço quanto no processo, né, licitatório, e aí sempre é importante, formalize essas mudanças, né, todas essas informações na sua proposta, deixe ela bem monitorada, bem informada, né,
que isso, com certeza, vai ajudar a gente, né, na área finalística para análise e, com certeza, né, para finalização e recebimento do recurso e o bom andamento da obra. E onde é que ele faz isso no Sismob, Janaína? Então, quando ele entra lá na proposta, no canto direito da tela tem uma palavra chamada opções. Você clica lá em opções, tem lá solicitar alteração de endereço. Tanto solicitar alteração de endereço, quanto solicitar prorrogação de prazo. Tá? Não, beleza. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês onde tem a telinha. Só um minuto. Enquanto a Janaína vai abrindo aqui o Sismob e vai mostrar isso para vocês, Mirela, quero te fazer uma pergunta aqui. Essa é a pergunta campeã, tá? Foi a pergunta campeã. Pelo que eu estou acompanhando aqui do nosso chat, inclusive agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui, estão participando. E sempre lembre, né, por favor, colocar o município e a cidade e o estado de que vocês estão falando. É o seguinte: o Raulison Medeiros, de Natal, fez essa pergunta. O Wellington Silva também fez essa... o Lucas, na verdade, fez essa pergunta, que é o seguinte: a ART ou a ART dos autores dos projetos de referência, como fica para inclusão no processo licitatório? E na pergunta específica do Raulison os técnicos dos municípios deverão fazer a ART e a ART de implantação e deverão também fazer a ART e a ART de todos os projetos referenciais, mesmo se não houver alteração dos mesmos? Obrigada, Felipe, por me devolver essa pergunta. Nós, inclusive, iniciamos, né, essa live falando um pouco a respeito, né, desse tema que ele gera bastante dúvidas, né? E eu acho importante também, né, nós darmos essa devolutiva para os estados e municípios, que, inclusive, nós tivemos uma conversa com o CAL para nos ajudar, né, nesse sentido, para ver se a gente estava orientando corretamente os estados e municípios. Sim, obrigatoriamente, os técnicos de estados e municípios responsáveis pela implantação do projeto naquela localidade devem fazer as suas anotações de responsabilidade técnica. Mesmo que não haja alteração nenhuma, o ajuste, eu acho que é importante a gente trazer um esclarecimento, né? O projeto do Ministério da Saúde ele é referenciado, ele está em nível de pré-executivo pelo grau de detalhamento que foi oportunizado, né, nesse momento, mas o projeto executivo mesmo ali, né, o que vai para a obra, que vai ser seguido para a execução, ele passa, mesmo que seja por uma mínima adaptação, ele vai passar. Né? Porque o solo é diferente, eu não tenho uma padronização de terrenos em nível nacional, né? Temos desníveis, eu tenho um acesso ou 2 acessos para a rua, questão de acessibilidade, ou seja, mesmo que não se altere internamente os ambientes, para se ter e poder considerar esse projeto como executivo, que vai para a licitação, ele vai passar por ajustes em âmbito local. Seja de implantação, seja de adequação ao terreno, seja de adequação da fundação às condições do subsolo, seja por a adequação e ajustes para atender às normas específicas das concessionárias locais de instalações elétricas, hidráulica e meio ambiente. Ou seja, ele será, sim, adaptado à localidade, né? Não tem como nós termos um projeto que não sofra um grau mínimo de adaptação. Mesmo que tivéssemos a intenção de que ele fosse padronizado, isso teria que acontecer, né? E por que ele não é padronizado no rigor? Eu vou até gastar um pouquinho de tempo nisso, Felipe, que eu acho importante esclarecer. No rigor de, olha, o terreno, ele obrigatoriamente tem que ter no máximo 1% de declividade, tem que ter tanto por tanto, para a gente não deixar de favorecer localidades que não tivessem a condição ideal. Então, por isso a importância, né, da adaptação ao local, né, para a gente
conseguir abarcar e beneficiar o maior número de municípios possíveis. Então, sim, o técnico local responsável pela implantação no projeto de arquitetura e projeto de acessibilidade, adequação ao entorno, adequação às legislações de trânsito. Então, a quantidade de vagas de estacionamento que cada unidade terá depende do código local. As adequações aos códigos locais em relação a recuos, não tem como nós normatizarmos, né, e padronizarmos isso nacionalmente. Então, é o arquiteto do local, mesmo que não faça nenhuma interferência na parte interna, nenhum ajuste, ele vai fazer a sua RRT dessa implantação do projeto referenciado. E, assim, vale para todos os projetos complementares, né? Então, o engenheiro responsável pelos projetos complementares, ele vai recolher essa anotação de responsabilidade técnica de implantação desse projeto complementar ali no seu município. Ficou claro? Ficou muito claro. Obrigado, Mirela. Imagina. A nossa equipe está chamando a atenção aqui, vou falar o contato nosso do WhatsApp para entrar nos grupos regionais do Novo Parque é o 61 99 847 2334. Então, 61 99847 2334. Vou pedir para colocar no chat aí para vocês poderem acessar. Entre em contato com a gente, peça para entrar nos nossos grupos. Temos algumas outras perguntas aqui interessantes. Ana Júlia estava falando sobre uma questão dos arquivos de CAD e Revit estão com problema. Ô, Ana Júlia, por gentileza, me fala qual que é a modalidade aí no chat para a gente poder verificar qual que é essa situação, porque não era para estar assim, não. A gente conferiu isso ontem, mas obrigado por ter nos avisado. Vamos providenciar isso. Olha, uma dúvida aqui, Mirela, uma dúvida interessante. Não tem arquivo Revit. Não foi feito na plataforma. Ok. É BIM, mas é outra. Tá. Não, mas tudo bem. Mas vamos ver qual que é se realmente tem algum problema e tal. Mas a gente manda para a gente que a gente manda a modalidade que a gente vai dar uma olhada. Olha, Mirela, outra pergunta para você aqui, que foi feita pelo WhatsApp, que a gente encaminhou ontem os formulários, do Dirceu Maciel, do Rio de Janeiro. A dúvida dele é sobre climatização em unidades de saúde. Ele gostaria de um contato de engenheiro que desenvolveu os projetos na unidade apresentada para trocar uma ideia. Então, entra, Odisseu, chama a gente aí no Zap. A gente vai colocar você em contato com o arquiteto, eles vão tirar essa dúvida. Mirela, engenheiro mecânico. A gente, isso mesmo, ele falou engenheiro mecânico. A gente coloca ele em contato. Uma outra pergunta é do Joseandro Moura Fernandes. Ele fez uma pergunta interessante, que é o seguinte. Ele tem um projeto de UBR de porte 1 já licitado, porém o mesmo não contempla um muro no projeto referencial. Caso sobra recurso do repasse do Ministério da Saúde, ele pode fazer um aditivo e utilizar essa sobra para a construção desse muro? Vamos olhar isso com fundo. Tá. Ô, José André, a gente vai entrar em contato contigo para te responder essa dúvida. Eu acho que é uma questão importante. Não vamos dar uma resposta que a gente possa se... É importante só esclarecer, né, o porquê que alguns elementos que eles fazem parte da implantação, né, eles estão ali como não financiáveis. O muro é um deles, porque nós não temos a delimitação do terreno. Então, vou dar um outro exemplo, a pavimentação externa. Nós atribuímos um quantitativo, então até aquele quantitativo está na planilha como financiável, mas passando desse quantitativo, né, daí fica realmente a cargo do município fazer esse ajuste por conta da adequação, né, ao terreno local. Tá, deixa eu ver mais aqui algumas perguntas. Felipe, sim, enquanto você olha aí, vamos passar para a Janaína, que ela ficou de dar uma informação para a gente, né, no site. Boa, Vanessa, obrigado pela lembrança.
como fazer a alteração do terreno, né? Então, para solicitar a alteração do terreno, tanto quanto a alteração do terreno quanto a solicitação de prorrogação de prazo, vocês vão entrar aqui nesse cantinho aqui em opções. Nesse meu perfil não vai aparecer porque, como eu sou uma gestão federal, né? Então, vai aparecer solicitação de alteração de endereço, solicitação de prorrogação de prazo. Vocês conseguem visualizar e imprimir todas as informações da proposta. Então, é nesse botãozinho aqui de opções que consegue-se fazer essa solicitação de alteração e prorrogação. Beleza, obrigado. Olha, uma pergunta do Lidsen Silva, ele infelizmente não falou município e estado. Ian, olha só, como o Ministério prorrogou o prazo até abril, preciso mesmo assim solicitar a prorrogação do Sismob? Ótima pergunta. É uma informação super importante de frisar e a gente reforçar, né? A gente do Departamento de Saúde Mental, a gente está bastante feliz, assim, a gente fez das 2 semanas para cá, um movimento bem importante, né, de reforçar esse processo de monitoramento e conseguiu resolver muitos casos, passar informação, porque é isso, né, quanto mais locais e funcionalidade de acesso, né, à informação, a gente consegue estar mais próximo dos municípios, né, e ter essa garantia de que a gente vai conseguir avançar. Sobre a prorrogação, né, de prazo, né, ela é necessária ser solicitada, né, em todo caso esse primeiro, né, prazo for vencido. Como o Janaí falou, a gente precisa solicitar ela no Sismob, né, ela precisa ser formalizada lá no Sismob, com 2 documentos principais. O primeiro é a justificativa, né, um ofício assinado pelo gestor que traga essa justificativa para a gente analisar. O segundo documentação é um cronograma que vai se encerrar, né, ou seja, a última data desse cronograma é a solicitação de superação de ação preparatória, que tem essa data, né, até 15 de abril. Né? Então, os municípios, né, que se encontrarem nessa necessidade, né, que já estão com prazo vencido de superação de ação preparatória, precisam sim solicitar essa prorrogação, ofertando esses 2 documentos naquele menu que a gente acabou de mostrar anteriormente. E aí, mediante a isso, as áreas técnicas finalísticas vão fazer a avaliação e aprovação, né, para que ocorra esse bom andamento da proposta. Qualquer dúvida também a gente pode, não só nessas áreas finalísticas, né, nesses locais, né, que a gente já mostrou, né, no FAQ e demais portais, as áreas finalísticas também estão disponíveis para receber aí algumas demandas, né, e poder fazer análise e avançar aí com as propostas. Não, muito bom, Ian. Ian, tem uma pergunta aqui agora para a Janaína. Eu acho que é para você, Janaína. Não sei se eu entendi ela muito bem. Da Júlia Signo. Também não falou o município. Gente, fala o município e o estado de vocês. Precisa da matrícula já em nome do município ou existe algum outro documento que pode substituir caso no prazo ainda não tenha saído a matrícula, mas estiver em processo de finalização? Para essa fase da ação preparatória, o documento tem que ser emitido por cartório, tá? Na fase de cadastro, nós aceitamos um termo de posse do terreno que é assinado pelo prefeito. Mas, na questão da superação da etapa ação preparatória, precisa, sim, de um documento emitido por cartório, tá? Só para lembrar, com relação à alteração de endereço, essa solicitação de alteração de endereço só pode ser realizada antes do parecer da ação preparatória, tá? Depois que já está aprovada a ação preparatória, não tem essa possibilidade de alterar o endereço. Tá bom? Não, muito bom, Janaína. Janaína, agora para o Ian, tem uma pergunta aqui, que ela foi enviada pela Maria do Socorro pelo WhatsApp para a gente ontem. Está disponível aí, pessoal, nossos contatos. Fique à vontade. Nos chamem aí, nos ligue, manda e-mail. Faz sinal de fumaça, estamos aqui. É o seguinte, a Maria do Socorro e a Mônica Carvalho também, de Santarém, no Pará, fez essa mesma pergunta aqui no chat. É o seguinte, fomos contemplados com um CAPS AD, porém estamos em processo de habilitação para um CAPS AD 3 24 horas. Podemos construir o CAPS AD 3 24 horas ou deve ser o CAPS que fomos contemplados, Ian? Essa é uma pergunta super importante, né? No caso das obras da saúde mental, né, a gente tem
algumas modalidades de serviço que são destinadas, né, a funções específicas. No caso, né, é o CAPS-AD e o CAPS-AD3. Os CAPS-AD, CAPS-2, CAPS-1 e CAPS-IJ, eles têm a mesma área física e programa mínimo. No caso do CAPS-3 e AD3, ele tem uma área maior e uma função que desempenha, né, que é o acolhimento 24 horas. Para isso, ele precisa de uma série de ambientes, né, que vão estar adicionados nessa obra, e isso vai ter uma diferença de custo. Em todo caso, a gente pede para entrar em contato conosco, para a gente sentar, marcar uma conversa, poder colher essa demanda, né, e verificar aquilo que é possível ser feito, né, para que a gente possa qualificar, principalmente no norte do Brasil, né, a gente tem uma necessidade de expansão da rede muito importante, então a gente precisa olhar isso com cuidado. Então, entre em contato conosco, a gente vai estar muito feliz em sentar e conversar sobre isso. Não, obrigado, Ian. Ô, Mirela, uma pergunta interessante aqui da Larissa Galiza, de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, também enviada pela gente, pelos nossos grupos do WhatsApp. São 3 perguntas, mas ela não especificou a modalidade, tá? Mas aí vamos tentar responder de uma forma geral, né? Larissa, se você estiver, né, nos escutando, ouvindo essa live, manifesta aí no nosso grupo do WhatsApp qual que é a modalidade, para a gente poder depois te responder de forma mais específica. É o seguinte, a primeira pergunta: é possível elevar verticalmente a unidade? Pergunta importantíssima. Essa aqui. É importante realmente, né, que nos seja dito qual é a modalidade, né, e quais são as dificuldades para se ter essa necessidade da verticalização. Os projetos referenciados, eles foram propostos, nesse primeiro momento, de forma horizontal. Mas tem algumas situações, né, de municípios que não têm disponibilidade de terreno e tem essa necessidade da verticalização, especialmente os maiores componentes, policlínica e maternidades. Maternidades é o que tem tido maior necessidade. Então, a partir do momento que é feita essa verticalização, né, deixa de se ter o projeto referenciado. A vantagem de ter o projeto referenciado são os processos serem mais céleres, né? Então, a partir do momento que se verticaliza, o que nós orientamos e nós temos feito vários encontros virtuais via Teams com municípios e estados que já nos procuram com essa necessidade, né, para apresentar o modelo assistencial, né, para dizer da importância de se seguir, que sejam seguidas as diretrizes da política pública. Então, por exemplo, uma maternidade que se deseja a sua verticalização. Quais são as diretrizes que nortearam o projeto referenciado e que devem nortear esse projeto a ser desenvolvido na localidade com a verticalização? Uhum. Tá? Só que daí ele deixa de ser referenciado e a análise é toda feita, né? Não só a análise de mérito, mas a análise do projeto tem que percorrer, né, todo o processo para ver a sua adequação, tá? Tanto a análise no Ministério da Saúde quanto pela mandatária, se for o caso, a Caixa Econômica Federal, os projetos, né, de maternidades e policlínicas, especialmente que tem essa necessidade em alguns municípios. Entendi. Mas, por exemplo, se for de UBS e CAPS, que são fundo a fundo, a área técnica também tem que rever essa adaptação? Tem que rever. Tá, né? então... É muito difícil não se encontrar um terreno, né, para acomodar UBS e CAPS. Entendi. Né? A gente sabe que o órgão municipal ele tem ferramentas e instrumentos, inclusive, para viabilizar, né, ou encontrar esses terrenos, né, fazer relocação de destinação de uso. Então, tem vários instrumentos. O que nós temos visto mais em relação à maternidade, que é o componente de maior porte. Entendi. A Larissa, ela ainda pergunta se o terreno informado inicialmente pode ser substituído. Eu acho que o Ian respondeu isso já, a Janaína também. Pode ser substituído, sim, viu, Larissa? Terceira pergunta dela: é obrigatória a necessidade de área para ambulância? Eu acho que ela deve estar falando de unidade básica de saúde, será?
Também importante esclarecer qual é o componente, mas nos CAPs, unidades básicas, né, nos outros componentes, está previsto em todos eles, né, seja a área destinada para embarque e desembarque, coberta conforme RDC 50, ou a vaga disponível para essa ambulância na frente ou na lateral, como é no caso do centro de parto normal, que ele tem um uso um pouco diferenciado, né? Mas em todos eles é importante o acesso da ambulância. Nas UBSs, elas foram previstas, né? Previstas não, estão no projeto referenciado, no CAPES também, né? Com acesso para manobra, com área coberta e com fluxo interno, inclusive pensado, específico para que aquele paciente, né? Aquele usuário que necessite ser removido para uma unidade de referência, não tenha que passar pela recepção, numa maca ou numa cadeira para ser transportado. Então, para ter essa condição não só de deslocamento adequado, mas de privacidade, né? Então, os projetos já são pensados nessa lógica. Não, muito bom. Deixa eu só complementar. Claro, fica à vontade, Henrique. Eu não sei exatamente a origem, o motivo da pergunta, mas tem um eixo no PAC Seleções que teve adesão e a gente selecionou diversos municípios, que é a ambulância do SAMU 92, não é obra, né, não é objeto aqui dessa live, para ampliação de cobertura, né? E os entes que foram selecionados para receber essa ambulância, eles só recebem a doação da ambulância depois que tem a comprovação de que possuem ou construíram a unidade, a base descentralizada, né, que é a garagem com alguns atributos adicionais. Então, pode ter sido esse o motivo da pergunta, então é bom só dar esse esclarecimento. Não, Henrique, aproveitando que você está com a palavra, tem uma pergunta interessante aqui do Agostinho Batista, de Paranaguá, Paraná. Agostinho, obrigado pela pergunta. É o seguinte: existe a possibilidade de prorrogar por algumas semanas, se no prazo do dia 15 de abril está faltando, por exemplo, a homologação da licitação ou assinatura do contrato? Né? O Agostinho fala que ele está preocupado com essa questão do prazo. Muito boa pergunta. Assim. O prazo, gente, ele foi estabelecido e, no momento, é o que está vigente, né? A necessidade é superar a ação preparatória toda, inclusive esses pontos aí colocados na pergunta. Agora, é óbvio que o Ministério, junto com a Casa Civil, quando se aproximar a data do 15 de abril, vai fazer um diagnóstico, uma análise conjuntural, avaliar qual tem sido a evolução e tomar uma decisão. Então, eu não posso falar que não vai acontecer nada. No momento, a intenção não é prorrogar, porque, como se diz por aí, a saúde tem pressa, a gente precisa iniciar logo essas obras. O que a gente orienta é que os entes se movimentem, né? Aqueles que tiverem, por exemplo, já com a licitação em curso, ok, não superaram toda a ação preparatória, ainda está rolando a licitação, falta pouco para superar, eles provavelmente podem ter um tratamento diferente daquele que, por exemplo, achou que não ia conseguir e não fez nada, não sequer submeteu o projeto à visa. Então, a nossa orientação, independente do prazo, se vai dar ou não, se movimentem. Façam, iniciem a ação preparatória e atualizem o SISMOB, indicando o que já foi feito, porque isso vai ser levado em conta quando se aproximar o dia 15 de abril. Não, boa, Henrique. Muito obrigado. O Carlos Ribeiro está fazendo uma pergunta aqui. Licença aqui rapidinho. Que é o seguinte: Carlos Ribeiro, ele é de Sorocaba, São Paulo. Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Ele está perguntando onde é que ele pode encontrar a planilha orçamentária regionalizada. Carlos, é o seguinte, eu vou te mostrar aqui. Você vem aqui no nosso site, né, Novo PAC Saúde. Cadê? Aqui, ó. Né? Ministério da Saúde. Clica aqui no botão Novo PAC Saúde.
e vai ter aqui o BS. Você vem aqui no BS, projetos arquitetônicos. Planilhas regionalizadas, tá vendo? Aí vai estar aqui. Isso aqui é especificamente do porte 4, né? Clica aqui no porte 4. Sua região, né? Que você falou que é Sorocaba, acredito que seja para o município de Sorocaba, Sudeste, São Paulo. E está aqui a planilha disponibilizada para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Como é que estamos no chat? Aqui, ó, Renan dos Santos, de Itacuru, Mato Grosso do Sul. Quando fala em aprovação da Visa, Mirela, no caso é a vigilância local, correto? É isso, né? Tá, tem uma pergunta aqui que que eles estão fazendo sobre a questão dos projetos do CAPES, que só está em PDF. Se seria possível fornecer em DWG para eles poderem fazer os projetos complementares de implantação, né? É o Raulison, nosso querido Raul, já apareceu aqui hoje mais cedo, de Natal, Rio Grande do Norte, e o Lucas, né, tem feito essa pergunta. Você sabe, Mirela, como é que está a situação? Acho que vai lá o nosso representante que falou. Então, gente, isso ajuda também a gente a falar de uma grande felicidade, né, que a gente está em processo de atualização desses projetos do CAPES e está sendo uma experiência muito, muito exitosa, muito feliz. Daniel está ali e ontem a gente, teve comemorações muito boas, espera muito, muito em breve falar um pouquinho mais sobre tudo isso para vocês. O projeto que a gente tem atualmente, a gente tem eles realmente em arquivos PDF. Eles estão disponíveis, eles estão, né, descritos, né, e bem detalhados nesses portais que a gente menciona para vocês. Tanto lá no site do Fundo, quanto no portal do PAC Saúde, né, e no site do Sismob também 2.0 que a gente mostrou. Eles estão disponíveis em PDF para as adequações do município, esse projeto de 2014. Muito, muito em breve a gente vai ter novidades sobre isso, mas para essa seleção, a gente, né, e para a celeridade dos municípios, é preciso utilizar esse projeto atual, né, para essas propostas. Tá bem? E que estão somente em PDF. Olha só, tem uma pergunta aqui interessante, Mirela e Henrique. A pessoa não se identifica, mas deve ser a Secretaria de Saúde de Itaiópolis. Ela está falando o seguinte: a Visa pede documento comprobatório onde consta a exigência de aprovação dela, pois esse tipo de estabelecimento, né, o projeto de UBS, é dispensado de aprovação conforme a portaria 993 de 19. Acho que essa portaria é a portaria de Santa Catarina, salvo engano, não é? Então, e aí, o que eu estou entendendo é o seguinte: para superar a etapa preparatória, o Sismob pede essa comprovação da aprovação da Visa, né? Seria possível, então, ela só colocar essa portaria? Eu acho que ou a Visa pode dispensar, o que fazer, né? Ela dá um documento falando que esse projeto oficial assinado pela Visa, esse projeto é dispensável, é de análise conforme a portaria e dá o ok. Acho que isso pode ser uma solução. Quer falar, Henrique? Pode. Se for o caso de Santa Catarina, a gente está avaliando ainda, junto ao CONAS, o que fazer, né? O Estado de Santa Catarina, de fato, considera que a UBS é um empreendimento de baixo risco sanitário e exime a aprovação, isenta, né, de aprovação na vigilância sanitária para construção, para iniciar a construção. E essa portaria, eu não sei exatamente o que está acontecendo em Santa Catarina. Aparentemente, tem uma regional que a aplica integralmente e outra não. Eu recomendaria a esse município, eventualmente, procurar a Secretaria de Saúde do governo estadual mesmo, para explicar a situação sobre o não cumprimento da portaria e pedir uma solução, né, da sede do Estado de Santa Catarina sobre esse ponto. E também vale a pena esclarecer para todos os municípios e aí de todo o Brasil que a gente tem uma aprovação, uma homologação da Anvisa e uma recomendação que se use um dispositivo previsto pelas RDCs da Anvisa de que a aprovação dos projetos de UBS ocorra de forma acelerada, de forma mais simples, porque
a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, já fez um trabalho hercúleo de analisar o projeto que foi inicialmente produzido, adaptá-lo e colocá-lo em conformidade com todas as normas da Anvisa. Então, ele já está analisado, não tem muito o que a vigilância sanitária local discutir sobre cumprimento de RDC. Ela pode, sim, olhar alguma coisa relacionada a normas locais, mas o projeto está 100% regular em relação às normas da Anvisa. Ô, Henrique, chegou aqui também para a gente uma resposta da área técnica, que um documento da Anvisa local afirmando que esse projeto cumpre com a portaria, etc., já é suficiente para poder vencer a etapa preparatória. Então, se a Anvisa local puder emitir esse documento, né, oficial, falando que o projeto não precisa, dispensa essa análise, é o suficiente para a gente conseguir vencer, para o município, né, conseguir vencer a etapa preparatória. Lembrando que é o caso de Santa Catarina, né, que tem essa portaria específica. Tá, só para ver se eu entendi. A área técnica, então, diz que se o município anexar a portaria... Não. Aí vai anexar um documento da vigilância dispensando essa análise técnica de acordo com a portaria. Não, aí nós temos que cumprir, exato. Porque a Anvisa já está de acordo, porque ela sequer tem que analisar o mérito. Isso. E eu acho que isso também se aplica para a questão da RDC 51, artigo 7º também, né? As outras visas podem se eximir dessa análise sanitária, soltando esse documento falando que, como há esse documento de homologação feito pelo CONAS, CONASEMS, Anvisa e Ministério da Saúde, dispensa a análise, né, de acordo com esse documento que tem esse poder, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma... A Fernanda Monteiro está pedindo o número do WhatsApp. Fernanda, está aí na nossa tela, olha aí, tem o QR Code dos nossos grupos de WhatsApp regionalizados, o nosso número do WhatsApp, né? Reforçando, é o 619 9847-2334. Pode entrar em contato conosco. E vou passar aqui para a Vanessa fazer nosso encerramento. Muito obrigado, queridos colegas. E aí, pessoal, vamos vencer esse prazo do dia 15? Então, só lembrando que se a sua dúvida não foi tirada aqui, como a gente falou no começo, nós vamos atualizar o nosso FAQ, nossas perguntas frequentes. Então, você vai ter acesso a todas as dúvidas que estavam no chat e que não foram respondidas, tá bom? Segundo, todas as informações que foram faladas aqui estão no nosso site do Ministério da Saúde, como o Felipe já tinha colocado aqui. Então, estão todos lá. Queria reforçar os nossos canais de comunicação. Então, mais uma vez, o WhatsApp 998472334. E eu queria também reforçar o telefone do 0800 do Fundo, que é 0800 644 8001. E vou puxar um pouquinho de sardinha para o meu lado também, já que o Felipe falou que o kit de licitação do CAPS, do CPN, né? Então, hoje... ainda hoje de manhã, essa matéria vai ser lançada lá no site. Dá uma olhadinha também no resumo de todas as informações. Nós vamos lançar também. Queria agradecer a participação de todos, a participação da mesa. Muito obrigado aos gestores do Ministério da Saúde. Queria agradecer a sua participação, desejar a você um ótimo processo licitatório, um ótimo processo de execução de obras e que todos tenham um bom dia.